Baby, O Porquinho Atrapalhado, clássico americano dos anos 90 de roteiros de George Miller e indicado a 7 Oscars, é um filme que conta a história de um porco criado em fazenda que decide se tornar um pastor de ovelhas com a ajuda do dono. O filme questiona de forma acessível e comovente a linha que separa os animais de fazenda dos animais de estimação. O debate com o doutorando Douglas Kawaguchi discute a relação entre humanos e animais na sociedade e como o filme discute e questiona os maus tratos a animais na indústria. Dá uma olhada. Então, os primeiros registros simbólicos humanos, de 40 mil anos atrás, eles tratam de dois temas. O tema da fertilidade, então a gravidez, você tem peças produzidas, desenhos em torno desse tema, que é a vida, e um outro que é o tema da morte. Então, são animais que eram caçados ou os animais que poderiam caçar os humanos. Então, essa preocupação com relação a ser presa ou ser predador, ela está presente em qualquer sociedade tradicional já estudada e nas sociedades, nas culturas mais antigas. Até que, há 4 mil anos, surgem as grandes cidades. Né? Uruk, provavelmente a primeira grande cidade, onde hoje é o Iraque. O que você tem numa grande cidade? Muros, a separação, né, entre o local onde habita o humano e a outra parte. O que tem dentro de uma cidade? Humanos. Tanto é que o surgimento evolutivo do cão, por exemplo, como a evolução do lobo, ele se dá no contexto da civilização de 10 mil anos para cá, justamente por ele conseguir se aproximar desse ambiente inédito, até então restrito unicamente aos humanos, né? Ou aos animais sendo domesticados pelo humano. Né? Junto com isso, grandes modificações no meio ambiente. O humano domina o mundo. É nesse contexto que surge o maior mito ocidental, a Bíblia Sagrada, em cujo primeiro livro, O Mito de Criação do Mundo, se diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É uma narrativa mítica que legitima uma posição de objeto para o não humano e de sujeito de uso, né, como humano. Então, o que a gente tem? A gente tem um mito que, segundo uma corrente que parte de Lévi-Strauss, tem a função de reconciliar opostos, lidar com esse tipo de paradoxo. Acontece que nas civilizações eurocêntricas, primeiro, o humano não é mais presa, então um lado do oposto está silenciado, e a partir da industrialização mais atual, do século XX, a consciência de predador do humano também desaparece. A gente terceiriza o trabalho de executar o animal para servir de alimento ou servir de outra coisa. Só no Brasil, 6 bilhões de frangos, para dar um exemplo, por ano são executados após uma vida de... Eu acho que eu não preciso descrever muito como que eles são tratados dentro dessa indústria. Né? Então, o que acontece? Né? A gente, tomando um grande mito cristão, ocidental, da Bíblia cristã, judaico-cristã, a gente tem a falta de um suporte para um tipo de conciliação de opostos. Né? Então, qual é o suporte que ela oferece para esse paradoxo da alimentação? É uma primeira pergunta que a gente pode se colocar. Né? Então, você ir até o supermercado, comprar um pacote de carne, pagá-la com o seu cartão. A gente pode dizer que esse é um ato de predação? Então, existe um paradoxo fundamental humano que está aí desde que a gente se conhece, por gente, né, em dois sentidos, que ele está silenciado. Embora você tenha um importante mandamento do não matarás. E é por isso que eu estou apontando para essa grande questão, esse grande... Mas como é que fica essa questão que é tratada nesse filme? Né? A gente se alimenta 3 vezes ao dia. Então, não matarás, como é que fica isso? O mito acaba potencializando o problema, de dar uma chave, em vez de ajudar a solucionar. É uma chave que vai ter a ver com culpa. Né? Aí a gente pode falar, tudo bem, mas a Bíblia, né, faz tempo isso. Só que a matriz narrativa mítica ela está presente até os dias atuais. Se você pensar, por exemplo, em narrativas que lidam com isso, os 3 porquinhos, quem que é o mal nos 3 porquinhos? Ele é o lobo, né? Por quê? Porque ele quer comer os porquinhos, né? Mas os porquinhos eles comem o quê?
Tom e Jerry. Quem é o mal? É o Tom, ele quer comer o Jerry. Papaléguas. O mal é o coiote, né? Então, essa representação da alimentação, da morte como mal, ela está presente nas nossas narrativas. E é curioso que num filme que tem uma proposta bastante de dar voz ao animal no humano, essa questão acaba passando porque ela é mítica, né? Ela tá presente, orientando as nossas construções de sentido na sociedade. Então, no mundo urbano eurocêntrico, em vez de presa-predador, a gente tem uma relação comedor-comida. E aí eu pergunto, mas precisa ser assim? Essa é a única forma? Então, no meu mestrado, na psicologia cultural, o que eu fiz foi, a partir dessa inquietação, olhar para outras formas de olhar a cosmologia e as relações ontológicas entre os seres. E, para minha surpresa, eu encontrei, nas sociedades indígenas, ameríndias, uma forma bastante diferente de se relacionar entre humanos e não humanos. Eu vou pular uma parte que seria um pouco mais detalhista, mas a gente tem... Eu acabei me detendo nos povos Yanomami, depois de analisar mitos de criação de quase 100 mitos de criação diferentes, de diferentes etnias. Eu me detive numa obra que está sendo bastante falada, talvez vocês tenham ouvido falar, que é A Queda do Céu, do Davi Copenaua. São 30 anos de amizade entre ele e esse antropólogo aqui, o Bruce Albert, e são 10 anos de narrativa mítica que ele contou para o Bruce Albert, registrou, traduziu e compilou aqui, e tem todo um tratado cosmológico, ontológico das relações entre os seres no mundo, né? E o que eu encontrei nessa obra? Uma relação completamente diferente. Primeiro, quem cria o mundo? O mundo não é criado exatamente por um humano. O mundo sempre existiu e as pessoas eram gente e animal ao mesmo tempo, se metamorfoseando sem parar. Até que vem um demiurgo, um criador, e para com essa coisa de todo mundo se metamorfosear, cada um tem uma forma. E aí ele diz, então, os nossos ancestrais eram humanos com nomes de animais. E aí, por isso, eles acabavam sendo flechados e viravam caça. Então, hoje, os animais que a gente caça, eles têm... Você pode ter a ancestralidade do seu avô, por exemplo, naquele animal que você está caçando. A relação é bastante diferente. Eu estou caçando esse animal, mas ele é um parente meu. A gente aponta para uma mesma ancestralidade, né? E o xamã, no caso do Davi Copenaua, um xamã, para fazer contato com a ancestralidade, com os espíritos, para usar um termo ocidental, ele faz por via de uns espíritos que se chamam Shapiri, que eles têm uma condição ontológica nem humano nem animal. Na verdade, o que é mais surpreendente nisso tudo é que essa noção de humano, tal como a gente tem, como muito certa, muito natural, muito dada, ela sequer está presente no povo Yanomami, a partir dessas mitologias, mas também nos diversos outros povos ameríndios. Mais do que etnocêntrica, né, em vez de antropocêntrica, mais do que antropocêntrica, a visão deles é etnocêntrica. Então, é uma coisa que o antropólogo Viveiros de Castro chamou de perspectivismo ameríndio. Para os indígenas das Américas, dizendo de uma forma geral, mas isso está bastante presente, eles acreditam que nós nos vemos como humanos, e o termo não é humano, o Davi Copenaua usa Yanomami, e acabou sendo traduzido para humano, e tem um problema aí. Nós nos vemos como humanos, o porco se vê como porco, a gente vê o porco como porco e a onça como onça. Mas a onça vê a gente como porco. E o porco vê a gente como onça. Então, todo mundo tem essa visão de ser Yanomami, segundo as palavras dele. Mas essa é a visão nossa. Se eu estivesse do lado dele, eu veria as coisas de um jeito diferente. Eles acabam invertendo a relação entre natureza e cultura. Para os ocidentais, a natureza a gente compartilha com todo mundo tem a mesma origem evolutiva, o mesmo tipo de corpo, mas a cultura varia. O que o Viveiros de Castro diz é que ali é o contrário. Eles acreditam que a cultura é compartilhada, todo mundo se vê como se fosse humano, mas a natureza é diferente, a corporeidade em que se apresenta é diferente. Então, tem uma anedota da antropologia que diz que, quando os europeus chegaram nas Américas, eles se perguntavam se os indígenas tinham alma.
Por fora eles diziam, não, eles são humanos, né, eles têm corpo, mas eu acho que eles não têm alma, né? E que os indígenas pensavam o contrário. Eu estou vendo que eles têm alma, eles se mexem, estão aí. Mas esse corpo, eu não sei de que ordem que é esse corpo, que está com adereços diferentes, com um cheiro diferente, com uma visão diferente. Então é uma espécie de uma inversão entre uma coisa e outra, né? Enfim, e uma série de... Então eu tracei os mitemas do Gênesis, da criação do mundo cristã, da criação do mundo Yanomami, e, para minha surpresa, eu encontrei oposições mesmo. Então a gente tem, no mundo ocidental, separações. Céu, terra, animal, humano. Deus, humano. O humano fica preso, né, entre uma origem divina, mas ele foi expulso porque ele foi lá mexer com um animal, né, com a cobra, e não pode, comeu, todas essas coisas ligadas à animalidade, né, se alimentar e tudo mais. E ele foi condenado para a terra onde estão os animais, onde está o pecado, onde está a sujeira. E aí o pecado vai estar ligado às coisas ligadas ao corpo, à paixão, ao desejo, e a alimentação vai ficar num buraco, né, entre essas coisas todas. Já os Yanomami, a relação não é de separação, mas ela é de junção. Tem uma teoria da antropologia que se chama regime diurno e noturno do imaginário. O diurno separa, e o regime noturno é o regime que eles chamam também de místico, é de um antropólogo chamado Gilbert Durand, da França. Ele vê a conjunção entre as coisas. Então, para dar um exemplo, o criador do mundo, o Omama, ele era bom. Só que ele tinha um irmão que era mau, Yoase. E o Yoase criou a doença, criou a morte. O Omama não tenta destruir o Yoase. Ele fica muito contrariado, mas faz parte. Então, a parte boa, a parte ruim, elas estão juntas, né? E, bom, esse mito, essa dificuldade de lidar com a questão do sacrifício, ela está presente até os dias de hoje, né? Então, eu cheguei a duas conclusões. Uma com relação a esse tabu, que eu já trouxe, e a outra de que a humanidade, tal como a gente coloca, ela é uma categorização arbitrária. Parece muito evidente a gente pensar, não, mas nós somos humanos, né? Como se isso fosse uma categoria muito absoluta. Por exemplo, para dar um exemplo da psicologia. Tem um exemplo dos direitos humanos, onde eu trabalhei, mas ele é um pouco polêmico, eu vou dar um da psicologia. A psicologia, quando trata de animais, é muito resistente em você dizer que um animal está irritado, com ciúmes, com desejo. Você fala, não, ciúmes, desejo, irritação são coisas humanas, você está antropomorfizando. Como se aquilo que os nossos atributos fossem unicamente nossos. Mas eles não têm nenhum problema em dizer que um comportamento de um animal A é o mesmo do que um B, que um cachorro, um gato, um macaco, esses são todos iguais. O humano, que não, aí não pode. Então, existe um corte categórico, epistemológico mesmo, entre o humano e o não humano na nossa cultura, que você fica perguntando o quanto ele é natural, o quanto ele é uma invenção. Para terminar, só mais uma... Gostaria de colocar um ponto bastante rápido. Esse antropólogo Viveiros de Castro, que é um carioca brasileiro, um dos maiores antropólogos da atualidade, ele faz uma observação importante com relação aos povos ameríndios. Me fugiu agora qual povo que é. Mas que você nesse povo, você não tem... Ele critica um antropólogo que chegou nesse povo com a noção de irmão. E ele queria tratar as pessoas como iguais e como irmãos. E ele ficava muito contrariado que ele era sempre tratado como cunhado. Chai é o termo. Mas como cunhado? Por que não irmão? E aí, depois de bastante análise, ele chegou à conclusão de que a visão das relações para esses povos, ela não é na igualdade, mas ela é na diferença. E é por isso que eu achei importante trazer esse ponto. O irmão é aquele que tem como ponto de referência a mãe, em última instância, né? Então, eu estou aqui, o meu irmão, e aqui a minha mãe. O nosso ponto é simétrico, é equidistante. O cunhado, a referência, no meu caso, se eu for o marido, né, é uma relação marital, mas a dele é uma relação de irmão. Essa relação ela é assimétrica. Eles destacam a relação em torno da diferença. Você não precisa ser o irmão para conseguir se relacionar. Você sendo cunhado,
a partir da diferença você se relaciona. Então, aquele animal que é diferente, eu me relaciono com ele considerando a diferença dele. Então, você tem, por exemplo, para os Yanomami, um porco do mato, que tem um nome especial, enfim. Se ele está na selva, eu posso caçar porque ele é não Yanomami, ele é outro. Se eu pego ele, encontro ele filhote, começo a cuidar, ele é Yanomami. Esse eu não como. Então você tem a igualdade e a diferença considerada de maneiras bastante diferentes. No filme, a gente tem um filme que tenta dar voz aos animais. Mas, mesmo assim, parece que existe uma certa dificuldade em a gente encontrar a igualdade considerando a diferença. Por exemplo, aquela ambição de ser o melhor do mundo no prêmio de pastoreio, isso é uma coisa bastante presente na cultura ocidental, essa noção de mundo. Mas nessas outras culturas, ser o melhor do mundo é uma coisa que não faz muito sentido. O mundo, o planeta, a referência é diferente. Então a gente tem uma referência ocidental, né, além de humana, nos animais. Uns ideais iluministas de liberdade, né, do Ferdinand, aquela coisa de não, eu quero lutar e tudo mais, bastante até caricata. E, principalmente, a questão do julgamento moral contra a violência, exemplificada, por exemplo, na cabra. Né? Você tem, nas relações humanas com os animais domésticos, isso fica muito claro. Você humaniza para conseguir a igualdade. Agora, o animal que está lá na indústria, na fazenda, aí a relação acaba sendo um pouco diferente. Enfim. A gente tem uma noção de desumanizar o outro. Né? Então, quando a gente vai dizer... Bom, vamos lá. O referencial para a relação respeitosa é o humano, é humanizar. Então, quando você trata uma pessoa mal por algum tipo de preconceito, ou discriminação, ou condições de gênero, seja o que for, você está desumanizando. Como se o estatuto de humano concedesse aos seres o direito pleno ao respeito e aos tratamentos dignos, e aquilo que não é humano, ele me tratou igual bicho. Então tudo bem, tratar o bicho de todo esse outro jeito. E aí eu pergunto, a gente precisa que seja esse referencial, o referencial de um tratamento digno, humano? Existe tanta diferença assim? Essa visão do humano como totalidade, a única coisa o único ser ontologicamente considerável, ela está muito próxima à destruição ambiental que a gente está vivendo atualmente, que os geólogos já têm um nome para isso, que é o antropoceno, que é uma nova era geológica em que a ação de antropos, a ação do humano, conseguiu alterar a estrutura da Terra. Tamanha a destruição que a gente fez. Então, a queda do céu é uma profecia de que o céu vai cair. Atualmente, há algumas décadas, eles colocam essa profecia em torno da destruição do branco. O céu vai cair e o mundo vai acabar com a destruição que o branco está fazendo. Então, essa visão desconectada entre o humano e os outros seres, ela é bastante problemática, e eu acho que a gente não precisa dela para falar de tratamento digno. E um passo mais na polêmica, você tem, por exemplo, qual foi o último caso que alguém se indignou com um animal? Acho que foi o cachorro do cachorro no Carrefour. mercado. O cachorro no mercado. E aí, logo depois, teve um segurança que acabou matando, né? Enforcou até matar um rapaz que ele achou que estava roubando, e nem estava roubando, mesmo que estivesse roubando. Exato, negro e pobre. E aí, acho que é desnecessário a gente entrar na questão de todos os problemas que estão envolvidos na questão do segurança que matou o rapaz, só que aí você tem um julgamento apressado de dizer, tá vendo, enquanto vocês estão preocupados aí com os bichinhos, os humanos estão... Como se a gente precisasse resolver toda uma questão primeiro, para depois resolver as outras. Né? Só que as questões éticas elas não se dão em termos de prioridade. Até porque essa prioridade vai ser em termos de quê? Quem está mais perto de você, quem é mais parecido em termos de espécie,
o familiar mais próximo, quem que você vai ajudar primeiro, né? A gente está aqui agora, por exemplo, e tem uma série de seres humanos passando por... E aí, como é que fica essa questão da prioridade, né? Então, ela parece muito oportunista. Essa coisa do apontar o dedo, né? Você estava falando do animal, não está falando desse. Acho que não preciso nem entrar na questão do sim, existe uma questão de desumanizar as pessoas e se preocupar com esses animais mais humanizados e tudo, mas existe toda essa questão. Mas eu acho que não é necessário a gente ver as coisas em termos de vamos separar essas prioridades. Maravilha, muito bacana essa visão. Você tem que... O desafio é tão grande de você encontrar aquilo que existe de igualdade entre você e um não humano, e existe algo de igualdade entre nós e todos os seres, para os povos indígenas das Américas, todos os seres têm alma, e esses termos são sempre muito da nossa cultura, alma, né? Mas existe algo por trás, numa árvore, num outro animal, no céu, na lua, todos têm alma. O caçador, em uma série de etnias, quando ele vai lá, ele mata o animal para comer, ele tem toda uma ritualização que ele faz depois para se purificar, para se limpar. Tem todo um ritual de respeito àquele ser cuja alma é aparentada comigo. Mas a gente não pode negar, né, não tem como a gente deixar de ver que a diferença é muito grande. A começar, que a nossa linguagem é diferente, a nossa produção simbólica. Talvez a produção simbólica seja a diferença entre os humanos e os não humanos. Só que como a gente está tão em torno dela, é muito gritante essa diferença, né? Porque já tentou se dizer que animal não tem raciocínio, consciência, alma, empatia, todas essas coisas, e você tem uma série de evidências mostrando que não. A produção simbólica ainda não apareceu nada e talvez não apareça. Para a gente é muito difícil. Eu concordo, agora dando uma visão muito pessoal, se a gente consegue construir, encontrar igualdade com esse ser, esse movimento provavelmente ele vai acabar gerando algum tipo de cascata para as outras diferenças que a gente também tem dificuldade de encontrar com o outro, né? Eu acredito que o grande nó da questão está nessa coisa do cunhado e do irmão. Não precisa ser igual. É na diferença que você encontra aquilo que tem de igual entre todos nós, né? Eu acho que eu não expressei muito bem. Eu estava dizendo mais da ambição do cachorro, que é o Rex. Tem o Rex e também a esposa dele, a Fly. Seria mais a ambição deles, que seria uma humanização e, na verdade, uma ocidentalização do cachorro. E isso é muito comum em filmes americanos, como se fosse da natureza humana. Eles, se você prestar atenção, eles colocam como sendo da natureza humana uma série de sentimentos que eles são bastante não só eurocêntricos, mas como urbanos, às vezes, também. E aí, eu jamais me arriscaria a entrar numa questão da competição, se tem, não tem, numa cultura que a gente... Um mestrado é uma passagem muito rápida, não consigo dizer. Mas consigo dizer com bastante tranquilidade de que essa visão de que o mundo é um mundo, de que a totalidade seria o globo terrestre, isso não tem. A noção de totalidade deles é bastante diferente. Eles têm uma conexão próxima com o que a gente chamaria de universo. É uma conexão bastante cosmológica, não só com os seres não humanos, mas com os vivos, com os não vivos, com quem já passou. O xamã ele é considerado um vivo morto. Ele acessa uma região dos espíritos e, por isso, como é uma região de não tempo, você tem todos os seres, toda a animalidade, tudo isso presente. Ao mesmo tempo em que, geograficamente, eles estão numa área pequena. Embora você tenha, né, toda aquela questão de que houve uma espécie de agricultura na América, que havia trocas, a maior parte do tempo eles estão numa área, então, geograficamente, eles não precisam de muito espaço para, simbolicamente, eles atingirem uma dimensão muito maior. A gente parece que vai no lado contrário, né? Então, ser o melhor do mundo, de todos os países, esse tipo de coisa, não parece fazer sentido nesse tipo de cultura, né?
Ótima pergunta, Lucas. Eu só faria uma observação com relação a de quando se inicia a relação do humano com os animais não humanos, porque é desse jeito que ela se inicia na civilização, né, no mundo civilizado. Antes do mundo civilizado, essa relação estava sempre aí, e é o tipo, por exemplo, de relação que os povos indígenas têm com os animais. Ele é bastante, né, diferente dessa relação, tanto de uso quanto de... Nunca houve um distanciamento desse jeito, né? É interessante com relação ao Baby porque tem uma nuance, né? E acho que isso que faz o filme ser muito interessante. Além do Baby se tornar útil, você vê que existe algo que toca lá no fundo do dono, do fazendeiro, do amo, né? Nem importa muito o nome, o amo. Então ele começa a esconder alguma coisa da esposa dele, porque você vê que é da ordem do intuitivo, da ordem do afetivo. Então, embora se assente numa justificativa lógica, cognitiva, existe também alguma certa empatia que transcende. Então, eu acho que a mensagem ela é um pouco de esperança também, ou uma mensagem positiva nesse sentido. Aí o final dessa pergunta era com relação a os direitos dos não humanos, né, e tudo mais. Pois é. Eu acho que, e é por isso que eu acho importante a gente olhar a fundo no ancoramento mítico dos nossos pressupostos, porque eles acabam dando direcionamento para a ética que a gente coloca nos mais variados setores, né? E depois a gente vai encontrar um jeito de justificar depois que já está colocada essa ética, né? Então, primeiro, uma ética de uso, Deus deu o mundo para você usar, e segundo, uma ética de posse. E essa é uma outra análise. Eu passei muito rapidamente pelo mestrado, mas tem uma diferença muito grande entre você tem na nossa cultura eurocêntrica a posse, eu tenho, e nas culturas ameríndias, o cuidado. É isso que é salientado. Então, existe o cuidador da casa onde acontece o xamanismo. Ele não é o dono daquela casa. Existe o cuidador daquele instrumento mágico, o cuidador do animal que foi domesticado, o sogro ele é cuidador do enteado. Existe toda uma relação de cuidado que não é só posse, mas ela é também responsabilidade. Em última instância, o que a gente está falando é de uma relação sujeito-sujeito, em que você é responsável por aquele outro ser, e uma relação sujeito-objeto, em que você usa. E aí faz sentido você pensar numa relação sujeito-objeto, você comprar um hambúrguer lá, acabou, é um objeto, eu comi, e uma relação sujeito-sujeito de, opa, tem uma vida aqui, como é que eu vou lidar com essa coisa? Né? Por exemplo, é interessante que os 3 países que atualmente têm uma Constituição que prevê direitos aos seres não humanos, direitos à natureza, são os países da Constituição relacionada à Pachamama e à Nova Zelândia, que são justamente países que tiveram um genocídio indígena menor do que os outros. A população da Nova Zelândia, falando de cabeça, ela tem, acho que, em torno de 20% de população de origem indígena. Isso é um índice muito alto, se você comparar com outros lugares. Então, essa cosmovisão da natureza como sendo não só animada, mas como uma antropologia um pouco mais antiga diz, no sentido de animismo, e aí tem um problema porque você acaba colocando os indígenas com uma certa ingenuidade, como eles veem animismo, as crianças também veem, então tem um problema nesse termo, que eu acho que o perspectivismo ameríndio lida melhor. Isso acaba entrando na Constituição desse país, embora eurocêntrica, essa visão já é bem mais avançada. Então, eu acredito que esse tipo de debate traria mais focado na diferença e na saída desse antropocentrismo e na noção do humano como totalidade. Seria um jeito da gente avançar. No Brasil, a gente está mal e provavelmente piorando, né? Ainda mais no contexto atual. Né? É interessante porque vem de uma herança mítica e filosófica nossa de separação de mente e corpo. Né? Então, você tem o sagrado, o divino, o puro num nível mental, e o corpo como lugar do pecado, do erro, da animalidade como
como algo a ser expurgado, algo ruim, e todas a relação de pureza com relação ao corpo. E a dança, o movimento, alguma coisa que vem do corpo, que você vê presente nas religiões na cultura de etnias que não são eurocêntricas, como diversos povos africanos, povos ameríndios, eu acho que, ainda mais você sendo da psicologia, se a gente pensar, por exemplo, na herança psicanalítica, né, não dá conta. Está claro que não dá conta a gente querer lidar só com o plano mental, né? Muito por exemplo, da neurose, ela vai ter muita relação com isso. Você cala o corpo, mas o corpo está falando, a sua animalidade está falando. Faz mais sentido, talvez o único sentido seja você se reconciliar com ela e deixar ela se expressar, e aí você vai começar a encontrar a igualdade com os outros seres, do que fingir que ela não existe, né? Vocês falaram de especismo, eu queria só mostrar a Bíblia do movimento de libertação animal, que eu precisei ler para o meu trabalho de graduação, também foi sobre os maus tratos aos animais. Esse cara aqui, nos anos 70, ele fez uma pesquisa maravilhosa sobre os maus tratos na indústria. Então, ele mostrou como você saltou de, por exemplo, um produtor ter 3.000 galinhas poedeiras nos anos 20, para, de repente, nos anos 70, ter 10 milhões. E jamais olhar para cada uma delas. Recolhe as mortas, estão se matando, não importa, vai recolhendo e tal. Então, é muito interessante a visão que ele mostra da indústria. O animal, cada vida, tem um valor que tende a zero. Não vale nada a vida do animal. O que custa é luz, empregado, terreno. Então, você aperta os animais no menor tamanho possível, porque a vida dele em si não vale nada. O que custa são todas as outras coisas. E aí você fica se perguntando, eles estão atrás de um portão, ninguém está vendo, protegidos estão lá na iniciativa privada, ancorado nesse mito de uso do animal. Que tipo de coisa vai acontecer? Que tipo de tratamento acontece onde a gente não quer ver? E aí não vamos nem mencionar os exemplos humanos, de onde ninguém quer lá ver o que acontece naquele lugar. É abuso, né? Então, o especismo realmente é um tipo de ideologia que está transpassando tudo isso. Só para dar um número, já que você falou de valor. Um pintinho da indústria vale 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. E um porquinho vale R$1,25. Um porco, R$1,25, tá? Tá registrado aqui. Para você conseguir abusar, você desumaniza, né? Tem uma série de estudos com relação ao Holocausto, de como funcionou isso, por exemplo. Então, a coisa se retroalimenta, né? Você tem um mito de que eles não são gente, não sente, não é nada, é um objeto. Você não vê, eles estão trancados lá na indústria. E aí uma coisa vai alimentando a outra. Recentemente teve o escândalo em torno do Rodrigo Hilbert, que ele executou uma ovelha, acho, uma cabra, e acabou nem executou na frente da câmera, mas quase, e foi um escândalo. E eu até coloquei no mestrado a fala do presidente da Associação de Frigoríficos de que isso não se faz. Você não mostra para as pessoas porque aquilo choca. Ele muito indignado, você não mostra isso para as pessoas. Mostrar não, né? Mas fazer tudo bem, né? E fazer de jeitos muito piores do que o que ele estava fazendo lá, né? Então a distância é muito grande entre o que é feito e o que a gente pode ver, como a gente pode falar sobre isso. Então falta esse ancoramento mítico, para a gente poder lidar com isso, conciliar esse tipo de coisa. O meu trabalho de graduação, em 2009, eu dei o título para ele de Você já viu um Chester vivo? E é um estudo sobre a ética na propaganda de derivados de animais. Você tem aqui o peru da Sadia, aqui na frente, bonitão, né? E atrás os colegas dele, não tão felizes assim. Na época, um membro da banca me disse, um cara da comunicação digital, ele falou, você encontra o que você quiser na internet. Se você quiser encontrar pedofilia, você acha rapidinho. Você encontra qualquer coisa. Eu não encontrei a droga do Chester.
Isso era uma piada que acontecia na época. Ah, o Chester não existe. Você já viu o Chester vivo? Naquela época, 2009, essas piadas preconceituosas ainda podia fazer, continua podendo. Mas era uma piada porque você é tanto poder sobre a vida de um animal que você jamais viu. E aí tem toda aquela questão de que parece que ele tem peito demais, então ele não anda direito. Tem uma série de ele foi desenvolvido em laboratório, geneticamente melhorado, né? Melhorado para o humano que consome a carne. E aí é melhor não mostrar porque ele é meio monstruoso e tudo mais. Então, você não vendo, você é como se fosse qualquer outra coisa que você usa. Né? Você lida como recurso mesmo. Né? A gente pode ter um viés mais pragmatista e outro mais idealista. Né? Então, melhor que seja assim do que não fazer nada. Agora, num viés mais idealista, você está piorando a questão. Eu acho que esse tipo de coisa você corta pela raiz. Você não faz mais. Seria melhor a gente tratar o problema da raiz dele. Eu acho que o comentário que vocês fizeram foi muito importante. Me parece que o especismo ele tá orientando o tipo de preconceito, de visão, deslegitimando a existência do outro. Né? Então, acho que você não precisa antropomorfizar para conseguir fazer a igualdade. Um bom exemplo é aquele Okja, que é um filme que passou na Netflix, que é bastante uma ficção um pouco fantasioso, né? Uma super porca gigante. E o que ele faz? E aí tem toda uma questão de resgatar ela do abate na indústria e tudo mais, né? A Okja. Ele usa um recurso. Você não consegue colocar diretamente a coisa. Tudo que choca demais, você não consegue colocar diretamente. Por isso que, apesar de super não, né, de defensor dos tratamento digno aos animais desde os anos 90, eu acho que o método que eu não lembro qual ONG que usava esse método de ficar na Paulista mostrando uns filmes, mostrando o abate, isso não funciona. É muito muito justo fazer isso, mas a pessoa bate o olho e para de olhar. E um psicólogo vai dizer, aquilo você vai tirar da sua cabeça. Aquilo se te chocou, eu não quero mais lidar com isso. Não é a melhor forma de colocar a coisa. Então se a gente não pode mostrar a realidade nua e crua, então a gente vai mostrar o quê? Eu acho que uma boa saída é você ir pela metáfora, pela poesia. Esse filme Okja, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente. Assim. Ele faz isso de um jeito brilhante. Ele coloca como se fosse uma fábula, ele coloca o como ser, só que você fica com a sensação clara, você sabe do que ele está falando, que aquele horror da indústria acontece. Esse é um jeito que eu acho muito interessante de colocar as coisas. Aquele filme aquele italiano, A Vida é Bela, que é sobre eu esqueci o nome Benini. Exato, Benini. Eles vão para o campo de concentração, né, eles são judeus, e ele precisa dizer para o filho dele o que está acontecendo, o que o soldado está falando em alemão. E aí ele começa a criar toda uma ficção em torno de que aquilo é um jogo, não um campo de concentração, que vai ganhar, quem conseguir sobreviver até o final vai ganhar um tanque e tudo mais. Aquela cena em que ele faz a tradução, então você está diante de um cenário de completo horror, aquele soldado representando o autoritarismo, o fascismo tá lá, né? E ele coloca a poesia em torno daquilo. Então, quando o jeito de você lidar com esse tipo de coisa, com aquilo que não dá para ser nominado, eu acho que ele é de um jeito metafórico. Ele não precisa reforçar essa necessidade nossa de igualdade para poder ter empatia. Você pode não fazer isso, mas e não ir de uma via direta também. Mas aí você sente que o Baby toma esse caminho da poesia, ou você acha que não? Não, o Baby é ótimo, até porque ele é mais antigo, ele é de... 95. 95. Toma o caminho da poesia, sim, ele cumpre bastante o papel, ainda mais para a época, mas, na verdade, né, também eu cheguei metendo pau, né, no Baby, como se ele super cumpre o papel. Mas é preciso apontar algumas limitações. Eu acho que a gente precisa algumas
alguns aspectos que a gente precisaria superar, eu acho, em torno de se um dia a gente quiser ter alguma empatia pelos seres não humanos. Né? Novamente, Douglas, muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram. A mostra continua até o dia 12 de maio, tanto aqui no Sinus Paulo Emílio, quanto no Maria Antônia, ali perto do Mackenzie. E é isso, gente. Obrigado, espero que continuem vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado.